SIST, que foi criado pela Unesco, e a definição dos dados que são preenchidos por vocês. As regras de indexação, que vocês já conhecem ou estão participando das sessões virtuais mensais de indexação, são baseadas no sistema de indexação da NLM. Aqui, Open Access é um outro princípio fundamental para a LILACS e todo o conteúdo indexado LILACS esteja também em acesso aberto para que os usuários, quando façam pesquisa na base de dados e bases nacionais ou temáticas, possam acessar o texto completo. Aqui, em termos de atualização da metodologia LILACS, foram incluídos alguns campos adicionais, que são do MARC 21, e também algumas regras de descrições bibliográficas baseadas no ISPD. Ficou ali embaixo. Há alguns casos que são destacados a adoção do código de catalogação ACR2. Sobre a qualidade de dados, teremos várias ferramentas que nos apoiam na adoção correta dos conteúdos. Então, por exemplo, o vocabulário controlado, o DEX. Todos os descritores não são digitados, são incluídos a partir de um serviço do DEX, vocabulário controlado baseado em MESH, e que tem a expansão específica do DEX, que são para a área de saúde pública, vigilância sanitária, homeopatia e ciências em saúde. E já há algum tempo foi feito algumas extensões para áreas prioritárias da OPS, que são inequidade, cobertura universal de saúde, gênero, direitos humanos e outros. O ISSN é usado como padrão para títulos abreviados da revista. Aqui o ISO são os códigos adotados para abreviaturas de idiomas e país de publicação. O DOI, sempre que a revista já tem o DOI, nós incluímos no registro. O ORCID é quando os autores possuem este número persistente e o mesmo é guardado no procedimento de coleta de dados. Em qualidade de conteúdo, destacamos os padrões relacionados à revista científica, que é o mais conhecido é as normas de Vancouver. O COPE é o Comitê sobre Ética e Publicação Científica. Aqui também adotamos a plataforma de registros de ensaio clínicos. Revisão por pares refere-se à análise do mérito científico. E, por último, os guias que são destacados pela rede Equator para apresentação de resultados de investigação científica, como Consort, Strobel, Kerr e outras. Em termos de tecnologia, nós temos o Django, que é a estrutura adotada para criar a framework, como os analistas chamam, e por isso o FIA-admin e o Bireme Accounts são tão parecidos, porque adotamos essa estrutura. O MySQL é tipos de base de dados. E para o serviço de coleta de dados, temos o OAI PMH. E Lucere Solar é a plataforma de pesquisa usada no IAX. Então, aqui foram destacados a maioria dos padrões que são adotados dentro dos manuais disponibilizados pela LILACS. Então, são os guias, o manual de descrição bibliográfica LILACS, manual de indexação de documentos, guia de seleção de documentos, critérios de seleção e permanência de periódicos, dicionário de dados de metodologia, que está em espanhol, e o sistema vigente é o FIA-admin, que é a administração
das fontes de informação, e o BIREM Accounts, que é o sistema de autenticação de usuários. Os sistemas em processo de descontinuidade, o Lilac Submission, e o LILDBI Web. O Lilac Submission só vai existir até que toda a rede tenha sido migrada para o sistema FADMIN. A descrição bibliográfica da metodologia Lilac começa com a definição de tipo de literatura. Seriados de periódicos é o que vamos destacar hoje. Também tem teses e dissertações, monográficos, documentos não convencionais que vamos falar na semana. O nível de tratamento no FADMIN, registro-fonte para fascículos do periódicos e analítica para os artigos. O procedimento gerais para a descrição bibliográfica é efetuar a análise do documento, identificando o tipo de literatura, identificar na primeira análise o autor, título, ano e país de publicação e link para texto completo. E em uma segunda análise do documento, seu corpo está bem em cima. Identifique detalhes específicos desse tipo de literatura. Pesquise no FADMIN ou na base BVS para saber se esse registro já existe, evitando duplicação e otimizando o seu tempo. Faça a descrição de acordo com o que está presente no documento. A página de rosto é a principal fonte de informação para o documentalista. Então, faça a descrição de uma forma que a torne única, ou seja, que seja possível diferenciar de outras edições. E as características específicas do seriado é o registro-fonte para fascículo, título abreviado do periódico, de acordo com o ISSN, e a presença de volume, fascículo, ano de publicação e número de ISSN. Então, as características específicas de seriado são os registros analíticos, que são os artigos da revista. Então, eles possuem vários autores, inclui todos na descrição, a filiação institucional dos autores, o número DOI, título do documento em pelo menos 2 idiomas, resumo estruturado em pelo menos 2 idiomas, registros de ensaio clínicos em bases específicas, palavras-chave em pelo menos 2 idiomas, paginação da parte inicial e final ou elocation, link ou carga do texto completo, apresentação do documento em conferências e eventos, parte de projetos financiados por agências de fomento à pesquisa. Aqui na parte do título do documento em 2 idiomas, resumo, palavras-chave, se constar no documento, tá? Se não tem no documento, não precisa traduzir, só o título para o inglês, que se não tiver no documento tem que traduzir. Aqui nós incluímos alguns tipos de materiais específicos, então aqui onde encontrar o número do registro do ensaio clínico. Então aqui geralmente ele está no final do resumo, incluímos aqui 2 exemplos. Então aqui embaixo o número da base de dados do ensaio clínico, aqui também o outro, e deixamos exemplos aqui para que vocês possam consultar mais tarde. Aqui nós colocamos um exemplo de artigo. O artigo original são resultados de pesquisa clínicas, que provavelmente são artigos inéditos. O artigo original não é um tipo de publicação utilizado na indexação. Então, sempre que está aqui o artigo original e não foi identificado o tipo do documento, então no preenchimento em tipo de publicação, nós deixamos em branco. Aqui embaixo eu coloquei o link da gravação da sessão de indexação de tipos de publicação. Obrigada. Aqui mais 2 exemplos de ensaio clínico, tipo de publicação. A definição. E aqui, para este ensaio clínico, ele vem marcado aqui como artigo original. No entanto, quando você acessa o documento, vai lá na seção Materiais e Métodos, ele fala que foi realizado um ensaio clínico controlado, aleatorizado. Estou falando baixo?
Aqui o link da gravação. Aqui um exemplo de biografia. Biografias são fatos históricos da vida de um pesquisador que destaca a produção científica em uma área específica. Então, aqui, Dr. Thomas, a trajetória, né? E aqui incluímos também 2 exemplos para que vocês possam verificar. Relato de caso, a definição. Incluímos 2 exemplos, porque nesse daqui fala que é um artigo original, mas aqui, ó, síndrome de realimentação em idosos, estudo de uma série de 5 casos. Então, acessamos o documento, lá na página 20, então, verá em destaque que está marcado Case Reports, caso 1, 2 e 3, define gênero, idade, e incluímos um exemplo que está bem claro aqui, que é um relato de caso, e nem todos vêm claramente assim no documento. Então, aqui o uso do sistema FADMIN para os registros bibliográficos pelo centro cooperante com perfil documentalista é usado para a criação de registros de periódicos que não participam da iniciativa Lilacs Express e outros tipos de documentos, como dissertações, monográficos e materiais não convencionais. É usado também para revisão e indexação temática dos registros Lilacs Express enviados pelos editores. O perfil documentalista ele não edita registros com status publicado. O perfil editor, ele pode fazer tudo que o perfil documentalista realiza dentro do sistema, mas a reutilização de registros em mais de uma base de dados, que é a catalogação cooperativa, e também a curadoria e manutenção dos registros criados. O perfil editor Lilacs Express é apenas para editores de periódicos. Eles fazem a inclusão de novos registros com status Lilacs Express, sem indexação temática e muitas vezes também fora da metodologia, porque geralmente é preenchido pelos editores e eles não conhecem a metodologia, por isso precisamos do centro cooperante para fazer essa revisão. E como funciona o sistema FADMIN? Ele adota a metodologia Lilacs para a descrição e indexação de documentos, bem como o carregamento dos textos completos em formato PDF no servidor da BIREM OPAS OMS. Então, aqui vamos acessar o sistema e vamos incluir um registro, ok? Agora, deixa eu pegar. Vamos ver aqui. Agora, para mudar de tela, a gente tenha muita calma nessas horas. Porque... Deixa eu ver se mudou aqui. Mudou? Não. Aqui. Aqui. Então, nós vamos nos... Foi? Não. Sistema, deixa eu ver se ele tá aqui. Ainda não foi, peraí. Deixa eu ver se muda aqui pra mim. Aqui. Então, aqui... Ah, não foi para eles. Foi. Então, aqui eu já tinha deixado a minha tela aberta, né? Você entra com o seu login e senha. Deixa eu ver aqui. Então, aqui no menu, na barra verde, eu tenho um perfil mais avançado, então vai aparecer outras opções para mim. Para vocês aí, talvez apareça apenas registros bibliográficos. Algumas pessoas possuem recursos e eventos, que é o Direv. Aqui, recursos é o LIS, recursos de internet. Então, é de acordo com o seu perfil. Aqui em cima, na bandeirinha verde, podemos mudar o idioma para inglês ou espanhol. Aqui, o nome do usuário que está utilizando o sistema e aqui o código. Então, vamos criar nosso primeiro registro fonte. Para isso, primeiro, vamos ver se ele já existe no sistema. Eu escolhi aqui para a gente a revista Braskem. É uma revista que a gente ainda está procurando alguma instituição
para fazer a indexação desse título. Se alguém aí tiver interesse, depois pode entrar em contato com a gente. Então, aqui para mim, como eu tenho... Para vocês, aqui se for uma revista da responsabilidade de sua instituição, vai aparecer aqui em meus registros. Né? Agora, como eu estou com o meu perfil, então eu vou aqui... Eu tinha posto a Braskem. É Braskem Journal. Ela tá como... Tá faltando essa aqui? Tá. Aqui, ela já tá aqui, ó. Aqui, pra gente consultar o título, tem que pôr o título abreviado de acordo com o que tá no portal de revistas, né? E aqui... Mostra o portal de revista. Eu vou mostrar o portal de revista para vocês terem uma ideia. Agora... Tá aqui? Aqui? Abre de novo? Ah, tá. Mas não tá. Tira só o finalzinho. Então, aqui no nosso portal de revista, a gente vai pesquisar o Braskem Journal, porque nós precisamos saber o título abreviado. Então, aqui o título abreviado vai incluir lá no FIAdmin sem o último ponto, porque senão ele não pesquisa. Se tiver algum espaço aqui no final, também não faz a pesquisa, ok? Então, a gente põe aqui. Aqui, nós vamos criar um registro fonte. Você pode pôr tipo de registro, revista fascículo, para a gente saber se esse registro fonte já foi criado. Pesquisa. Então, aqui, o último fascículo criado foi o volume 33.3 de 2018. Então, nós vamos criar o volume 33.4, né? Que é o próximo. Então, aqui nós vamos em novo registro. Série periódica já está selecionado automaticamente. E selecione. Aqui nós vamos em nova fonte. Aqui para vocês, aqui no nível série, vai aparecer os títulos que são de responsabilidade da sua instituição. Então, aqui o nosso, como nós temos mais. Então, aqui você seleciona o título que você vai criar. Quando clica no título, automaticamente aparece o ISSN. É bom conferir também se está de acordo com o que está na capa da revista, que às vezes o editor muda o título no ISSN, muda a abreviatura e ele não informa, muitas vezes não informa. Então, aqui nós vamos criar o 33.4, 33, fascículo 4. Selecionei outra? Não, ó, eu selecionei errado aqui, pessoal, ó, Braskem. Bom, muita atenção também, tá? Para não selecionar, se tiver mais de um título, não selecionar o título errado. Então, aqui a data de publicação, nós vamos olhar lá na capa da revista, que eu já deixei aqui também aberto. Aqui. Aqui, 33.4, outubro, né? Agora, pessoal, tá aqui de novo. Foi? Deixa eu achar a tela aqui de novo. Eu tenho que ir pro FIAdmin.
Hã? É o ditado que eu tô indo aqui. Tem um monte de coisa aqui. Ele não tá mudando. Vamos ver. Aqui. Diminui aquela janela. Foi? Então, aqui pra mim não apareceu. Então, aqui a data de publicação no documento está assim. Então, se você não tem certeza como incluir, dá uma olhada aqui. Tem o campo de ajuda de abreviação. Tá? Eu já tinha dado uma olhada antes nesse documento, então eu sei que ele está em português. Então, a abreviação em português é minúsculo. Maiúsculo é usado apenas para os idiomas que estão em inglês, tá? Então, a gente fecha aqui. Aqui nós vamos arrumar a data, então, outubro, ponto, traço, ó, aqui a gente arruma, outubro, minúsculo, dezembro, minúsculo, ponto, e tira essa barra aqui. E tem um espaço, tá? E a data de publicação normalizada, sempre de acordo com a data de publicação. Então, vai ficar, ó, ano, mês e dia. Então, ano 2018, mês dezembro, adotamos o último mês, e 00 porque não temos o dia. Se aqui também não tivesse apresentado o mês, tivesse apenas o ano, seria 2018 0000. Então, aqui orientamos também gravar como rascunho, porque após o registro publicado, vocês não conseguem fazer nenhuma alteração. Então, vamos gravar como rascunho. E aqui está criado o nosso registro fonte. Aqui, vamos para a nossa primeira analítica. Então, conferimos aqui, é bom, né? Porque às vezes você pode clicar em um título errado. Então, sempre dá uma conferida aqui. Já vem automaticamente selecionado o Lilacs. Se a revista é de contribuição de outra BVS, e aí você clica aqui, vamos supor, se fosse enfermagem, clica aqui, fica Lilacs enfermagem. Não há necessidade de criar 2 registros. Se fosse Lilacs, enfermagem e BBO, só clicar aqui. Então, isso são só exemplos, porque para selecionar também isso aqui já tem que estar acordado com a BVS. Não vai marcando assim, porque achamos, isso aqui é importante para a enfermagem, e vai marcando, não pode. Então, aqui nós criamos como rascunho, material textual já está selecionado, seriados de periódico sempre é material textual, forma de item eletrônico, porque está informando o PDF, e tipo de periódico revista. Autor pessoal, eu vou incluir apenas um, para vocês terem ideia, porque não dá para completar o registro, senão demora muito tempo, tá? Então, vamos lá de novo no artigo. Essa é uma parte mais difícil, que eu tenho que mudar de tela. E eu não tenho muita prática aqui. Faz bem. Aqui o artigo foi? Aqui, ó. Aqui. Foi. Então, aqui nós temos que abrir o artigo para poder pegar os dados. Então, o primeiro autor é a Cláudia. Vamos pegar aqui o primeiro autor, certo? Geralmente a gente põe no bloco de notas para tirar qualquer sujeira ou caractere estranho que tenha. Aqui no documento. Abrir aqui o bloco de notas. Abriu. Então, aqui, ó, Cláudia. Então, a gente já arruma aqui. Eu já ponho aqui embaixo. E aqui, ó. Aqui também no final não pode ficar espaço, ponto ou vírgula. É assim
porque senão também dá problema na hora de gravar, vai dar erro. Então, aqui nós incluímos o título não, o nome do autor pessoal, tá? Vou pôr só um. Aqui a afiliação é em nível hierárquico, do maior para o menor, né? A instituição maior para os departamentos. Vamos ver aqui a afiliação dela. Tá aqui embaixo, ó, tá? O 1 é da Cláudia, o 2 é da Renata e assim por diante, tá? Tá aqui embaixo. Então, mestrando em ciências da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Universidade da Criança. Então, aqui a instituição maior é a Universidade de São Paulo, vai ser o primeira filiação. Eu vou copiar todas e que fica mais fácil para mim. Depois lá eu vou arrumando. Copiar aqui. Apareceu. Então aqui, ó, Universidade de São Paulo. É a primeira, tá? Aí aqui é Faculdade de Medicina. Já tá. Aqui, eu já tinha posto. Aqui, ó. É a Unidade de Endocrinologia. Aqui é o Hospital das Clínicas, Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança. Aonde está falando? Aonde está? Aqui. É porque no documento está assim. E clínicas aqui, né? É porque no documento não tem. Vou 2i. Aqui. Acho que foi. Clínicas. Tá? Então, ó, autor pessoal, afiliação 1, Universidade de São Paulo, afiliação 2, Faculdade de Medicina, afiliação 3, Hospital das Clínicas, espaço e o departamento. Se aqui ela fosse ligada a duas instituições diferentes, então você dá a opção para a primeira instituição que foi indicada no documento, ok? Ah, tem duas coisas aqui? Unidade. Ah, tá. A Sueli viu aqui, ó. Tem dois departamentos aqui, ó. Diferente. Então, a gente arruma aqui e põe aqui esse instituto. Aí fica assim, ó. Ponto, tá? Ó, então fica assim, Hospital das Clínicas, Instituto da Criança, Unidade de Endocrinologia, tá? Então, a cidade de afiliação é São Paulo. Eu não coloquei o acento porque eu tô aqui no norte, eu não sei onde está o acento aqui. E a afiliação Brasil. Então, assim, você vai indicar todos os autores que estiverem no documento, clicando aqui, ó. Adicionar autor pessoal. Aí o nome do autor e a afiliação, tá? Então, aqui nesse caso, vou pôr só um, para dar tempo de fazer todos e gravar.
Não esqueça de gravar, senão você perde toda a informação que você incluiu ali no documento. Aí, nesse segundo autor aqui, como eu tinha dado uma olhada antes no documento, eu só vou alertar para esse detalhezinho aqui, ó, que ele fala, ó, doutora em nutrição humana aplicada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Então, a gente entende que pela é porque ela fez o doutorado na Faculdade de Ciências da USP, né? E o mestrado também, ó, o mestrado pela Faculdade de Medicina, de Educação Física. Então, a gente entende que ela fez o mestrado e o doutorado lá, mas ela não pertence mais a essa instituição. Aí aqui embaixo ela fala também que ela é pesquisadora da unidade. Então aí a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Então a primeira, Universidade de São Paulo, a segunda filiação, Faculdade de Medicina. Aí a terceira é o Hospital das, não, é o Instituto da Criança, não é isso? É o Hospital das Clínicas, Instituto da Criança, Unidade de Endocrinologia. Vai ficar mais ou menos igual o primeiro, mas a gente vai pegar aqui embaixo, ó, porque é o que ela pertence aqui, tá? Então foi esse detalhe que eu vi aqui. Aí vamos pro próximo. Aqui já tá, apareceu. O mais difícil para mim é mudar a tela. Porque não tá mostrando aqui para mim. Atenção. Mudou lá? Não. Mudou? Sim. Pode fechar esse braço de idioma, passa isso. Aqui. Então, aqui, o título do documento. Para mim já tá aparecendo aqui, para eles não aparece. Então, aqui o título do documento. Nós vamos copiar aqui. Já vou copiar o inglês e o português. Tá? Esse título ele já está nas normas, então já tá, é só copiar no bloco de notas e incluir lá. Porque tem alguns que vem todo em caixa alta, a gente tem que arrumar, tá? Se tiver tudo em caixa alta, né? Letras maiúsculas e minúsculas. Só para início de parágrafos, nomes próprios e siglas. Então, aqui o português, vamos incluir lá no documento. Aqui. Então, título em português, idioma português, adicionar mais título, título em inglês, tá? Então, aqui, idioma inglês. Se tivesse um outro título em espanhol ou francês, poderia adicionar aqui título e clica em gravar. Quando vamos preencher o título traduzido para o inglês? Quando não constar no documento e o documentalista faz essa tradução. Então, aqui, página inicial e final. Página inicial do artigo e página final. Total de páginas só será usado para documentos monográficos, documentos não convencionais, documento num todo. Aqui para artigos, geralmente nós temos página inicial e final e temos esse identificador de localização eletrônica, que é a página eletrônica. Geralmente ela vem um Ezinho e os números da página, ela vem assim, ó. Aí você preenche só aqui. Se preencher página inicial e final, não preenche aqui. Tá? Ou um ou outro. E clique em gravar. Aqui no nosso documento, tô com medo até de sair daqui. Ah, não, tem que pôr aqui o documento.
O documento está embaixo. Tem aqui no documento. Agora eu tô perdendo as coisas É. aqui. Só um minutinho que a Sueli tá me ajudando aqui a mudar as páginas. Esse aqui já tá aberto lá, né? Esse. Só pra ficar com menos coisas. Aí o documento. Tá com os documentos abertos várias vezes. Então pode ver. Tem 2 vezes. Pronto. Aff, Maria. Aqui. Achou? Como ele tá aberto várias vezes, então tá ficando difícil de mexer. Vou pôr aqui, tá? Tá. Aí fecha aqui. Tá, aí você fica assim, ó, tá bom? Tá. Então, aí Agora vai só deu mexer nas abas. Agora deu certo. Ai. Então vamos aqui e aqui. Permanecer. Bom, primeiro nós vamos olhar aqui o número de página. Então aqui, página 359 a página 364. Vamos confirmar. Ó, página 359 a página 364. Aí nós vamos aqui no nosso documento, 359 a 364, né? 359 a 364. Página inicial, página final e gravar. Informações complementares. Informações descritivas. Se tem mapas, figuras, tabelas. Então, aqui também temos um campo de ajuda para mostrar como é o preenchimento desse campo. Então, se tem fotos, desenhos, quadros e figuras e luz. Se tem mapas, vai ser mapas mesmos, mas em minúsculo. Tabelas, tab e paragráficos, graf. Aqui embaixo tem outros exemplos. Aqui nós vamos no nosso documento, dar uma olhada se tem alguma coisa. Ó, tem tabela. Temos tabela. Só tabela. Então, clica aqui. Tab. Ok? Extensão, dimensão, material acompanhante, não marcamos, a não ser que tenha no documento. Alguns documentos têm material acompanhante. Se tiver mapas no documento ou figuras, clique em adicionar informação descritiva e coloca aqui luz e grava. Ok? Essa parte aqui não precisa preencher. Vou tirar aqui para gravar. Então, aqui o idioma do documento é português. Se tivesse nos 3 idiomas e você tiver o link nos 3 idiomas, aí também pode informar aqui. O número DOI. Esse documento não tem. O número DOI, esse documento não tem número DOI. Geralmente, o número DOI fica aqui em cima ou aqui, na primeira página, aqui no rodapé.
Não tem mesmo. Então, não tem o número DOI. Quando tem, a gente inclui aqui, ó, a partir dessa parte aqui do 10, ó. Só de exemplo para vocês. Nesse caso, não tem. Outras notas. Então, outras notas também geralmente não preenchemos, a não ser que vocês tenham alguma informação no documento que seja importante, aí pode preencher aqui, mas geralmente não é preenchido esses campos aqui. Aqui, dados de conteúdo, o nome do ensaio clínico, que é a base de dados do ensaio clínico, que é aquele exemplo que eu mostrei do documento. Então, aqui, ó, são as bases. Quando mostra no documento, é incluído aqui nesse campo. Palavras-chave do autor, nós vamos incluir em todos os idiomas que estiver no documento. Então, aqui vamos pegar, eu vou incluir só um. Não tem conclusão. Tá aqui do lado, ó. Palavras-chave do autor, não está logo abaixo do resumo. Está aqui do lado. Então, eu vou pegar aqui em inglês. Não, em português, que é o primeiro. Eu vou incluir uma em português e uma em inglês, para vocês verem. Ou todas demora, né? Aqui. Então, aqui, ó, obesidade abdominal, nós vamos incluir lá no documento. Ela fica assim, idioma português, ok? Então, adicionar palavras-chave do autor, sempre clicando aqui. Nunca vai colocar todas as palavras aqui em uma caixinha só. É uma caixinha para cada palavra-chave. Então, aqui, vamos ver aqui a outra. Ó, adolescente. Aí você vai clicando em adicionar palavra-chave e colocando aqui as outras, ok? E depois também no idioma inglês, adicionar a palavra-chave e uma a uma no idioma inglês. Gravou? Então, resumo. Resumo estruturado, também em todos os idiomas que constam no documento. Então, vamos copiar aqui. Põe no bloco de notas. Copio aqui. Aqui nós copiamos no Word, que também no Word a gente consegue arrumar tudo mais facilmente aqui no Word, para pôr como um resumo estruturado. Então, deixa eu achar aqui. Ó, introdução, segura a tecla Ctrl e vai selecionando o resto para a gente deixar em maiúsculo. Deixa eu deixar aqui. Aqui, resultados. Tem que ter aqui, métodos. Tem mais alguma coisa? 46 minutos. Então, aqui você vem aqui, ó, e passa tudo para maiúsculo de uma vez. Não precisa ficar alterando um a um. Se houvesse outras alterações aqui no Word, você consegue alterar tudo de uma vez. Às vezes vem tudo um embaixo do outro. Então, aqui
fica melhor para fazer essas alterações. Então, a gente copia aqui e vamos incluir aqui. Ok? Tá? Só o português, mas aí você clica aqui, adicionar resumo, inclui o resumo em inglês e gravar. Então, aqui terminamos nossa aba metadados. Você pode gravar e continuar no outro dia, gravar como rascunho, porque geralmente quando a gente grava ele sai da tela. Ou vem aqui, termina tudo e deixa para gravar por último. Então, aba indexação, você pega vai incluir os termos de indexação aqui. Então, você olha sempre no título, materiais e métodos. Sair aqui. Então, você pega assunto aqui, título, sabe? Materiais e métodos, conclusão, dá uma olhadinha lá para pegar os termos. Eu vou pegar um termo aqui do título. Vamos ver se tem lá no deck, só para servir de exemplo. Ó, clica na caixinha de escritores. Não tá indo. Tá compartilhada essa tela? Não abriu, né? Ah, deixa eu ver. Ah. Tá aqui não, ó. Aqui. Ah, já estava aberto em outro lugar. Então, aqui, colar, ó, ele tem o que está no título, ó, diâmetro, tá. Se você for usar um qualificador, eu vou pegar um qualificador qualquer só para servir de exemplo, tá? Então, aqui, ó, imunologia, tá? Fica aqui. Se for um descritor primário, clica aqui em primário. Se for secundário, fica sem clique. Então, adicionar descritor, você pode incluir um outro termo aqui. Eu vou incluir o mesmo só para servir de exemplo. Bom, o mesmo. Vou pôr essa aqui, síndrome metabólica, para não ter problema. Então, vamos incluir um outro termo no Dex. Olha, também está no título e tem. Então, aqui, ó, tem vários qualificadores. Você vê o que melhor atende o seu termo de acordo com o que está sendo discutido no documento. Então, para isso, nós temos as aulas de indexações, tá? Eu vou incluir um qualquer só para servir de exemplo. Então, aqui, termo primário e aqui secundário, sem clique. Para adicionar outros termos, só clicar aqui. Tipo de publicação. Então, aqui a gente não sabe o tipo de publicação, deixa em branco. Se for um relato de caso, clica aqui. Aqui tem consultar a definição. Sempre consulte a definição. Não saia marcando artigo clássico ou qualquer outro tipo de publicação se não tem certeza. Aqui, pré-codificados humano, masculino. Segura a tecla Ctrl para escolher mais de um descritor. Então, humanos, aí segura o Ctrl, masculino, recém-nascido, de acordo com o que está informando no documento, ok? Mas sempre que tiver humanos, masculino, feminino, recém-nascido, geralmente é humanos, né? Então, marque humanos também, que vem muito assim, ó, marcando o gênero, mas não marca se é humanos, ou, né, marcar humanos ou animais. Então, alcance temporal. Alcance temporal só será preenchido se há identificação de aspectos históricos, epidemiológicos no documento. Então, aqui, o indivíduo como tema será preenchido com o nome da pessoa que representa o conteúdo do documento. São documentos históricos, biográficos ou obituários. Aqui, região não DECs. Incluir a cidade ou região geográfica sempre que relevante para o documento e não é possível indexar no DEX. Então, eu uso de exemplo
uma região em Pernambuco que teve bastante caso de microcefalia relacionado ao Zika vírus. Então, aquela região específica que foi bastante discutida nos documentos, ela pode vir aqui, ó. Instituição como tema, será preenchido o nome da instituição que representa o conteúdo do próprio documento. Quando está sendo discutido, a instituição é o assunto do documento. E o número total de referências será preenchido para revisões de literatura, também não é um campo obrigatório. Aqui o link de texto completo, geralmente copia o que está aqui, ó. Copiar, aqui colar, o link de texto completo. Sempre clicar aqui em texto completo, o idioma é o português, tipo de arquivo PDF. PDF, extensão de arquivo PDF. Sempre que o tipo de artigo for PDF, a extensão também será PDF. Quando o artigo for HTML estático, a extensão será HTML. Assim, nós só usamos esses dois tipos de arquivo. Se tiver o link para o texto em inglês, adiciona aqui o endereço eletrônico. E também tem alguns materiais, nós achamos um artigo que tem vídeo. Embaixo no documento mostra que ele tem um vídeo. Também pode ser incluído, o link do vídeo pode ser incluído aqui também. Aí fica aqui o link do vídeo, o idioma, o tipo de arquivo aqui, nós colocamos multimídia, porque aqui não tem vídeo, tá? Então, nós colocamos multimídia e aqui é MWV, alguma coisa assim, que é usado para vídeo. Tem o MP3 também, que pode ser usado. Esse aqui também, ó, para vídeo. Não é comum, mas nós vimos que tem uma revista que apresenta vídeo. Então, aqui, aí nós vamos para o campo biblioteca, localização de documento. A localização de documento na estante, inclua os dados da localização física, mas se for importante para vocês, para nós, esse campo não faz diferença, né? Para artigos de periódico, né? Aqui o campo base de dados são nomes de coleções específicas, geralmente já é acordado com a base de dados, quando indica a sigla exemplo. Geralmente já é um acordo do centro cooperante com a coordenação. É a coordenação que vai falar se vai incluir aí esse campo base de dados ou não. No caso da SES, eles têm essa produção. Por exemplo, IBPROD, IBAcervo, né? Por exemplo, aqui a Sueli está falando IBPROD, IBAcervo, então eles marcam aqui, tá? Então, aqui o número do tombo. O que for importante aqui são informações internas da biblioteca, tá? E os descritores locais, quando possuem um vocabulário próprio, um tesauro próprio, o exemplo da psicologia, que eles têm muitos termos que nós não temos no DEX, então são incluídos aqui. Obrigada. E aqui, na parte eventos, quando é anais de congresso, geralmente quando é abstract, que mostra, que vem todos os resumos em um fascículo. Então, nós indicamos aqui o evento, e para resumo, a gente cria uma fonte e uma analítica para a revista no todo,
porque nós não incluímos resumos na LILAC. Resumo por resumo não é incluído. Então, aqui nós preenchemos com o nome do evento, instituição, data, e se for um projeto, o nome do projeto, o número do projeto. E aqui, acho que foi isso. Para preenchimento de artigos de periódico, é isso. Após finalizar, gravar como rascunho. Aí você pode voltar nesse registro, fazer toda a revisão, que nesse caso depois nós temos que completar, porque eu usei de exemplo. Então, ele fica como rascunho, nós podemos voltar aqui e fazer todas as alterações. Depois que revisar todo o resumo que ele tiver com a descrição certinha, aí nós podemos publicar. Aqui também tem uma informação que quando a gente precisa apagar ou mexer, só quem criou o registro consegue apagar. Então, aparece aqui. E eu vou mostrar como acessar também os registros que são indexados pelo centro de vocês. Então, registro bibliográfico. Vocês podem entrar aqui em indexado pelo meu centro, para vocês saberem se tem revista, títulos Lilacs Express que vocês ainda precisam indexar, se tem registros pendentes, ok? Então, aqui o nosso tem bastante, porque aparece todos para nós. Então, aqui para vocês vai aparecer só o de vocês, Lilacs Express. Vocês podem vir aqui também, ó. Clica aqui em revista por fascículo. Fica mais fácil. Aí vocês entram pelo fonte, pode clicar no número do fonte ou aqui nesse lápis. Vai abrir aqui. Vocês já conferem aqui a data de publicação e a data de publicação normalizada. Aí aqui, clica em listar analíticas. Ó, nesse caso aqui está tudo criado como rascunho. Então, vamos pegar um outro exemplo, que esse não foi bom. Vamos aqui na São Paulo. Então, no fonte, e aqui lista analíticas, ó. Aí aqui o centro vai fazendo a indexação, faz a revisão, indexação e publica. Ok? Então, é isso. Acho que foi isso. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Reni Eraso Mejía, que número de bibliografia van em uma mesa redonda ou conferência? Eu creio que estás falando de... Pode voltar na página lá do... Na analítica. Peraí que eu vou voltar aqui. Isso. Por favor, Reni, dê uma... Esse aqui? Dê uma mirada aqui. Essa aba? ¿Estás hablando de la pestaña de evento y proyecto? No. O el número de referencias bibliográficas que hay dentro de un artículo. Solo para confirmar si es la duda. ¿Cuál es la duda? ¿Qué número de bibliografía van en una mesa redonda o conferencia? Estamos tratando de publicar las memorias del evento con modalidad conferencia o mesa redonda. Necesitamos directrices sobre el número de referencias bibliográficas que debe tener cada ponente. Ah! No hay una cantidad, entonces, definida. ¿Está bien? Es de acuerdo con lo que... No sé si ustedes, cuando publican en las instrucciones a los autores, si ustedes establecen alguna cantidad, pero no hay una recomendación específica sobre cantidad de referencias bibliográficas. No para nosotros de Lilas. ¿Quedó claro?
Ok. Há uma dúvida interessante aqui no grupo, no chat, da Diana Amado Batista. Você consegue ver, Laís? Ela mandou aqui no chat, que eu queria aproveitar a oportunidade que nós temos vários bibliotecários online. Vai lá no laranja. You are sharing. Ali, tá vendo? Ali em cima. Isso. Vai no chat. Chat. Isso. Tem um link. Pode subir um pouquinho, por favor? Ai, Kalina não conseguiu ouvir. Pode estar aqui no meu. Peraí. Ela mandou pro host, entendi. Eu vou colocar aqui para você abrir o documento para todo mundo ver. Aprovechando la oportunidad que tenemos muchos bibliotecólogos en línea, Diana ha traído un artículo que tiene una técnica conocida por el nombre de los autores de esta técnica. Y ella ha preguntado si nosotros debemos incluir este nombre de estos autores en el campo de autor como asunto. Apareceu aí? Autor como assunto. No chat. Ah, não, para mim não apareceu. Baixa um pouquinho mais. Ó, não apareceu para mim. Ó, tem disso. Ó, já. Deixa eu... Não apareceu para mim. Eu vou abrir então. Agora vendo aí? Deixa eu baixar aqui. Esse é o documento que ela mandou. Esse é o documento que a Diana enviou. Olha que interessante aqui. Por isso que é bom a gente analisar vários tipos de artigos, né? O título é As relações da enfermagem na unidade de terapia intensiva no olhar de Patterson e Zederati. Então, a pergunta dela é se esse nome aqui, Patterson e Zederati, deve ser colocado como indivíduo como tema. Não é um artigo biográfico, porque ele está falando sobre as relações da enfermagem na unidade de terapia intensiva no olhar de Patterson e Zederati. Ver se a gente acha o objetivo aqui, quer ver? Vamos ver. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo analisar as relações dos profissionais de enfermagem com os pacientes e familiares em uma unidade de terapia intensiva à luz das concepções de Patterson e Zederati. O modelo teórico de Patterson e Zederati traz o diálogo como conceito central e possibilita à enfermagem conciliar razão e sensibilidade, subjetividade e objetividade no ato de cuidar. Para fundamentar o modelo teórico, deixa eu aumentar aqui, né? Tô aqui, ó. Para fundamentar o modelo teórico, as autoras utilizaram as concepções de alguns filósofos, dentre eles o filósofo do diálogo Martin Buber. Para esse autor, as relações entre as pessoas ocorrem de duas maneiras diferentes, porém necessárias. A relação eu-tu, a relação eu-isso. Vou pular um pouquinho, valorizamos sua singularidade e tal. O diálogo pode acontecer por meio do encontro, do relacionamento, da presença, de uma chamada e uma resposta. É através do encontro que o outro não é um indivíduo impessoal, um ele ou ela, mas torna-se um tu sensível e próximo do eu. O relacionamento significa estar com o outro. Existem duas maneiras do ser humano se relacionar, com sujeito e com objeto e com sujeito. Ambas são integrantes da enfermagem humanística. O diálogo genuíno do ser humano, o ser humano relaciona-se com o outro como uma presença.
Estar presente significa ser acessível ao outro. Tarará. Vou seguir em frente aqui para a gente terminar de ler. A enfermagem ocorre de forma verbal e não verbal, refere-se à capacidade dos trabalhadores de enfermagem de relacionarem com os aspectos subjetivos e objetivos da situação vivida. A enfermagem é uma resposta de cuidado a um chamado de ajuda que ocorre por meio da compreensão do significado de experiências de vida e busca de potenciais. Olha, por esse textinho aqui, comecei a achar que não, viu? O que você acha, Laís? Eu acho que não. Eu achei que não também, não vai. Mais alguém online achou que não? Porque ele cita essa teoria de Patterson e Zederad várias vezes. Ó, encontrei o nome dele umas 13 vezes. Mas, no fim das contas, eu comecei a achar que não, Diana. Não sei se mais alguém aqui online quer opinar sobre... É porque eu fiquei com dúvida quando eu... a Romilda também está comentando aqui que não é assunto. Eu acho que tá certo. Então, lendo com mais cuidado. Quando eu li no título, dei um Ctrl F aqui, o Find, achei 13 vezes, até fiquei na dúvida. Mas agora, lendo, eu fiquei achando que não é, porque realmente não é como assunto. Como assunto, na verdade, é algo mais como enfermagem humanística, né? Então, relação paciente-profissional, que tem um descritor parecido com isso, tá? Então, agora, lendo, eu tenho uma opinião um pouco mais formada, e a Laís também acha isso, e agora vi que a Romilda também. Então, eu entendo que não precisa ser colocado o nome desses autores, o nome desses autores da teoria, né, como assunto, né? Porque ali é o indivíduo como assunto, tá? Então, Diana, a conclusão é que não vamos preencher, então, o nome do autor lá no indivíduo como tema, tá? Entendi. Porque está no título, por isso que ela achou isso. Mas é quando a pessoa está sendo discutida, né? O biográfico, os obituários e histórias. A Lilian escreveu aqui. Lilian Schiavon, obrigada por mencionar esta informação importante para a nossa rede. É a da parte do campo... Do base de dados. Na aba biblioteca, campo base de dados. Vocês têm que colocar o código de acordo com o que foi estabelecido pela rede. E na seção SP, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, vocês têm esse tipo de marcação, tá? Eu sei que tem sempre o código, a sigla da instituição e a separação entre produção e acervo, produção científica e técnica e acervo. Então, eu sempre lembro do IB-PROD, porque IB é de Instituto Butantan, então, para mim, é mais fácil decorar essa sigla. Mas eu sei que tem, do Instituto Laura de Souza Lima, vários outros que têm também as suas, acho que é assim, né? Instituto Laura de Souza Lima, aí tracinho PROD, eu acho que é assim. E o outro é Instituto Laura de Souza Lima, Acervo. Acho que é assim que fica no campo biblioteca. Tá? Agora apareceu. Engraçado que você não tá vendo, né? É sem tracinho, ó. A Lilian corrigiu, tá? Sem o tracinho. IL, SL, acervo. Tudo junto. Sim, tá? Então, isso é para quem é da rede, da BVS RIC, Rede de Informação e Conhecimento, que contribui para a base de dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, tá bom? A gente sabe que tem bastante gente online dessa rede. Mas aí, se vocês têm dúvidas sobre qual é a abreviatura, né, adotada, falem com a Lilian Schiavon, que é a coordenadora de vocês. Bom, eu vou só ler as perguntas que tiveram aqui no decorrer da sessão para dar conhecimento a todos, tá bom? Então, teve uma pergunta da Rosaline, perguntando sobre o campo responsabilidade do autor, né? Esse aqui está aqui no... Autor...
Deixa eu ver aqui. A pergunta dela é o que tinha que colocar aqui na afiliação, grau de responsabilidade. Quando são somente autores, não é necessário colocar nada, tá? Normalmente a gente só coloca se é editor, compilador, coordenador e organizador, tá? Por quê? Porque ao preencher esse campo, você já está dizendo que a responsabilidade dele é de autor. Se ele for organizador de um livro, se ele for editor de um livro, aí você coloca aqui editor, compilador, coordenador ou organizador, conforme o papel que ele desempenha, tá? Essa foi uma dúvida que apareceu no chat. Houve uma pergunta da Romilda sobre o identificador eletrônico, e aí eu mostrei para ela o exemplo da texto e contexto, que foi um exemplo que a Laís me passou. E aqui é sobre o elocation, tá? Tá vendo aqui, ó, que tem aqui na legenda bibliográfica tem um E com alguns números aqui, tá bom? Esse E é o elocation que nós estamos falando. É isso que você vai preencher aqui no campo. Deixa eu tirar esse aqui que já foi. De paginação, se for o caso. É que esse aqui, desculpa, eu entrei no monográfico. Não tem elocation aqui. Aqui tem. Aqui na paginação, esse aqui, por exemplo, tem páginas, né? E esse exemplo também que eu mostrei para vocês também. Caramba. Deixa eu copiar o education aqui. Ó, então é esse que tem que copiar, tá? Copiar. E coloco. É aqui, tá? Que tem que colocar. Aí grava, tá bom? Só que tem que tirar. Você tem que escolher entre colocar a página inicial e final ou colocar o identificador de localização eletrônica, tá bom? E acho que por último, uma outra pergunta que teve é quando tem mapas no documento, se precisa colocar. Precisa, tá? Sempre que tem mapas, tem que colocar aqui, ó. Então, isso está em informação descritiva. Não é aqui, é? É aqui. Opa. Tem que criar add informação descritiva e aí escrever mapas. Aí, se você tem dúvida sobre qual é a abreviatura correta, tem que olhar no help. Ó, gravar. Aí aparece 2. E se você tem dúvida sobre qual é a abreviatura, tá aqui. Ilus para ilustrações, mapas para mapas, tab para tabelas e graph para gráficos. Acho que foram essas as perguntas. Ah, tem uma pergunta se é necessário justificar o resumo. Não é necessário justificar, não, porque é só para... A gente só abre o doc para arrumar o texto, colocar a caixa maiúscula, tirar os espaços em branco. Dependendo, você pode fazer isso no Notepad direto, tá? É melhor até fazer no Notepad, que você garante não tem caracteres estranhos, tá? Bom, acredito que foram essas as dúvidas. Laís? Obrigada a todos e até amanhã. Bom, então, muito obrigada a todos e nós nos vemos amanhã com o tema de teses e dissertações, tá bom? Ah, eu falei que eu ia mostrar para vocês o tema aqui Vocês estão vendo, né? Hoje, então, é o dia eu não sei se hoje é o dia, né? Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Então, vamos ter uma apresentação às 2h30. E o tema será Diretrizes Estratégicas da Enfermagem na Região das Américas, tá? Vai ser um Webex também, das 2h30 às 6h30, então tem bastante conteúdo aqui, deve ser uma mesa redonda, né? Então, para quem puder acompanhar,
Todos são bem-vindos, principalmente o pessoal da rede BVS Enfermagem, tá bom? Então, muito obrigada a todos e nos vemos amanhã. Ah, aqui, ó, a Kalina avisou que o Dia Internacional da Enfermagem é 12/5, mas hoje nós vamos ter essa sessão virtual, então, para a rede enfermagem, tá bom? Não só para todos os interessados, mas acredito que para a rede enfermagem seja mais interessante, tá? Vai ser em português. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui. Bit.ly, vamos ver. Esse link aqui, tá? Deixa eu abrir aqui e vou colocar o link aqui para vocês. Esse aqui é às 2h30. Para quem puder participar, tá? Diretrizes estratégicas. Muito obrigada e até amanhã.